Olá, vamos mergulhar hoje numa fronteira que parece coisa de ficção científica, mas que já está acontecendo. O ponto exato onde a nossa tecnologia, a arte e o nosso próprio corpo se encontram. A gente vai fazer uma jornada pelo que estão chamando de mundo tecnocorporal. Para começar, vamos pensar um pouco agora mesmo. Que tipo de tecnologia a gente está usando que está em contato direto com o nosso corpo, sabe? Um smartwatch, um fone de ouvido sem fio, é uma coisa que já virou parte do nosso dia a dia, né? E a verdade é essa: de um jeito ou de outro, a gente já tem corpos meio híbridos no nosso cotidiano. E é exatamente por aí que a nossa análise de hoje vai começar. Olha só alguns exemplos bem claros disso. Relógios inteligentes, fones de ouvido sem fio, aquelas pulseiras que monitoram atividade física, monitores de saúde. São coisas tão comuns hoje em dia que a gente quase não para pensar que elas viraram de fato extensões do nosso corpo. Então, a grande questão é: como que esses aparelhos mudam o nosso jeito de estar no mundo? Sabe? Eles alteram como a gente se move, como a gente interage, como a gente percebe o que está ao nosso redor. E olha, a resposta parece ser um grande sim. Eles nos conectam o tempo todo a um fluxo de dados, de informação, sem parar. Mas e se essa conexão toda deixasse de ser só uma ferramenta útil e se transformasse numa parceira de criação, numa parceira artística? É aí que a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante. Agora, a gente vai dar uma olhada no trabalho de dois artistas franceses, o Adrien M. e a Claire B. Eles exploram justamente essa relação, esse diálogo, essa dança entre o corpo em movimento e a arte digital. Tentem imaginar a cena. Tem uma bailarina, sozinha, dançando dentro de um cubo. Só que não é um cubo comum de jeito nenhum. É um cubo que parece vivo, feito de luz, de projeções digitais. E o mais incrível é que essas imagens, essas projeções, elas não são um vídeo pronto. Elas reagem em tempo real a cada gesto, a cada movimento da bailarina. É como se a tecnologia estivesse dançando junto, respondendo ao corpo dela, ao vivo. Essa performance se chama Akanai, e essa citação resume bem a ideia. Uma experiência visual poética e interativa onde o real e o virtual se encontram. Quer dizer, a tecnologia aqui não é só uma ferramenta, ela é uma parceira de dança, uma parceira sensível na criação. Bem, se isso já parece incrível, vamos dar um passo além. A gente vai para um exemplo ainda mais profundo, mais integrado. Agora vamos falar de uma pessoa que transformou a tecnologia numa parte permanente do próprio corpo. Esse é o Neil Harbisson, e com ele a história é outra. Ele não está só usando tecnologia. De certa forma, ele é tecnologia. E o fato é que o Harbisson é a primeira pessoa no mundo a ter o reconhecimento legal de que é um ciborgue. Ok, mas o que é um ciborgue, afinal? A definição é basicamente essa: um organismo que tem tanto partes biológicas quanto partes artificiais, e que, com isso, consegue ter habilidades que vão além dos limites humanos normais. Em resumo, é a fusão, a união de verdade entre o ser humano e a máquina. E como é que isso funciona com ele? Essa antena na cabeça dele funciona como um novo órgão, de verdade. Primeiro, um sensor capta as frequências de luz de cada cor. Depois, o aparelho traduz essas frequências em vibrações de som. E por fim, essas vibrações vão direto para o ouvido interno dele. O resultado? Ele literalmente ouve as cores. Ele consegue perceber o mundo de um jeito que era impossível antes. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: isso não é um aplicativo, não é um acessório. O Neil Harbisson criou um sentido novo para ele mesmo. É uma mudança fundamental na biologia dele, na forma como ele percebe a própria realidade. Então, se a gente colocar lado a lado, o contraste fica muito claro. De um lado, a gente tem o corpo interativo da performance de dança, a tecnologia é uma parceira externa que responde aos movimentos. Do outro lado, tem o corpo integrado do Harbisson, onde a tecnologia é um sentido interno, uma parte da realidade dele o tempo todo. Ok, esses exemplos de arte podem parecer uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Mas a verdade é que as ideias por trás deles estão bem mais perto do que a gente imagina. Estão nos nossos celulares. Vamos falar um pouco sobre como a gente já filtra a nossa realidade? É isso mesmo. A mesmíssima ideia de usar a tecnologia para alterar o corpo para criar uma outra versão da gente é a base de todos aqueles filtros de redes sociais que são usados o tempo todo, todos os dias. E claro, isso levanta umas questões bem sérias, né? Como será que esses filtros moldam o que a gente deseja ou até os medos que a gente tem sobre a nossa aparência? Qual o impacto disso tudo na nossa ideia do que é um corpo bonito, do que é beleza?
E a pergunta de $1.000.000, onde é que termina o aprimoramento e onde começa a nossa identidade de verdade? Tudo isso que a gente viu nos leva para uma reflexão final, um pouco mais profunda. Com essa fusão entre corpo e tecnologia ficando cada vez mais forte, o que isso significa para a gente? Para o que significa ser humano? Se a gente olha para trás, a evolução é bem clara. No passado, as ferramentas eram objetos, separados da gente. Hoje, esses wearables, esses vestíveis, já são quase extensões do nosso corpo. E o futuro? Bom, quem sabe a integração total não vira a coisa mais normal do mundo. A conclusão de toda essa análise é essa. Dos relógios inteligentes até os ciborgues, a tecnologia está mudando completamente a relação que a gente tem com o nosso próprio corpo e, por consequência, a forma como a gente se relaciona com o mundo. E para fechar, fica uma última pergunta no ar. À medida que a tecnologia vai se fundindo com os nossos corpos, em que nós estamos nos transformando? A resposta para isso, bom, ela ainda está sendo escrita dia após dia. E essa foi a nossa análise de hoje.